Oi meninas, bem-vindas a essa live. Hoje eu vou falar sobre 7 formas de como reduzir o desgaste da cartilagem. Quem tem artrose no joelho tem que ter um pouco mais de cuidado com relação à preservação da articulação do joelho, para que a progressão da artrose seja mais controlada, seja desacelerada. Se você vive normalmente na correria e não toma cuidado com o joelho, a tendência é que a artrose evolua mais rápido e você comece a sentir dores mais intensas e com mais frequência, porque a artrose não está sendo, digamos assim, cuidada de uma maneira adequada. Infelizmente, a artrose, como eu já disse, é uma doença que não tem cura e que é progressiva, então ela necessita de cuidados contínuos. Não dá para viver de qualquer jeito, subindo escada mesmo com dor, por exemplo, ou ficar andando com salto por muito tempo, coisas que quem tem artrose no joelho deve evitar muito, porque ninguém sabe o quão rápido a artrose vai progredir, o quão mais intensa a dor vai ficar e se algum dia vai chegar ao ponto de deformar o joelho, né, em varo ou em valgo, ou precisar da prótese. Então, o cuidado tem que ser realmente contínuo para combater ao máximo a progressão da artrose, tá? Então, eu vou falar essas 7 formas de você cuidar do seu joelho para diminuir o máximo o desgaste da cartilagem do joelho causado pelas coisas que a gente faz no dia a dia, tá? Tem como a gente entrar para cuidar desse ponto que é tão importante no tratamento da artrose, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: evitar ficar muito tempo em pé, lavando a louça ou engomando, por exemplo. Normalmente, se você mora numa casa que tem 2, 3 pessoas, a gente passa uma média de 1 hora, pelo menos, em pé na cozinha, entre fazer o almoço e lavar a louça, né? E às vezes tem muita roupa para engomar, vai querer engomar tudo de uma vez e fica lá 30 minutos direto em pé com o joelho totalmente esticado. Isso não é bom para o joelho, principalmente para quem tem sobrepeso, porque quando o joelho está totalmente esticado, a sobrecarga do nosso peso cai mais sobre o joelho e isso aumenta o desgaste da articulação. Então, se a gente tem um leve cuidadinho muito fácil de fazer, que é dobrar suavemente o joelho para diminuir essa pressão que está acontecendo lá dentro da articulação, isso já é ótimo para aliviar todo esse peso, tá? E isso é uma técnica que a gente usa inclusive no Pilates, a gente chama de destravar o joelho, para que a aluna durante o exercício não se machuque, porque o joelho está na extensão máxima, está todo esticado, tá? Então, essa dobradinha reduz a pressão dentro da articulação e, consequentemente, vai reduzir o desgaste, tá? E eu já postei aqui, é só você procurar, se você quiser ver isso na prática, eu já postei um vídeo aqui somente mostrando como faz para destravar o joelho na hora que você tiver que ficar muito tempo em pé. Isso vai servir também para uma fila de banco, para qualquer outra situação. Destravar o joelho é muito importante. E a questão de quem trabalha, por exemplo, em pé por muito tempo, é um pouco mais difícil. Por exemplo, professor. Tem professor que tem que ficar em pé, anotando no quadro e tal, e aí ele vai ficar ou um pouco constrangido de fazer essa leve flexão, ou vai esquecer de fazer isso. E aí, nesse caso, se houver a possibilidade de sentar na cadeira por um tempo e voltar e ficar em pé, e senta no birô, enfim, não ficar horas demais em pé, porque isso aumenta o desgaste no joelho, principalmente quem tem a musculatura da coxa fraca, que não faz atividade física. Aí isso potencializa ainda mais esse desgaste, certo? Então, essa é a primeira forma. A segunda forma, evitar comer muitos alimentos que engordam todos os dias. Fritura, refrigerante, chocolate, pizza, nananã, pão. Evite esses alimentos em excesso no seu dia a dia, porque eles vão causar um sobrepeso uma hora. Por que que isso acontece? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais o nosso metabolismo vai reduzindo. E a redução do nosso metabolismo, que começa a se acentuar já a partir dos 30 anos de idade,
principalmente para nós mulheres, essa redução do metabolismo dificulta para a gente perder as calorias que a gente ingeriu durante o dia. Então, se eu me alimento de um alimento que é fácil de ser digerido pelo corpo, vai ser muito mais fácil eu manter o meu peso do que se eu comer, por exemplo, uma fritura que o corpo não vai conseguir digerir tão bem, tá? E aí, com o tempo, a tendência é que você vá criando cada vez mais sobrepeso, e esse sobrepeso, principalmente da barriga, vai fazer com que o joelho sofra mais o desgaste do peso do seu corpo. Então, imagina que aqui é o seu joelho e aqui é o peso do corpo. Se você tem um peso além do que deveria por causa da má alimentação, esse peso vai cair mais forte em cima do joelho do que se fosse um peso um pouco mais leve, certo? Então, imagina uma pressão maior aqui, ó, com um peso maior, e uma pressão menor se você tem menos peso, tá? Então, evitar esses alimentos o máximo que você puder. Não digo deixar de comer totalmente, porque às vezes a gente fica até estressada e mal-humorada, né? Quando gosta de comer alguma coisa e não pode, como por exemplo o chocolate, que é o meu caso, não consigo ficar sem chocolate, mas reduzir o máximo que você puder para controlar o sobrepeso. Além disso, fazer a atividade física aeróbica se você puder, tá bom? O próximo ponto: usar o máximo possível durante o seu dia tênis com amortecimento de impacto. Por que isso? Sempre que a gente pisa no chão, cada pisadinha, cada passinho, o joelho sofre o impacto dessa pisada, certo? E aí quando você pisa com uma sandália dura, ou com até um salto alto, ou uma chinela que não tem praticamente nenhuma absorção de impacto, o joelho vai sofrer mais esse impacto. Agora, se você está usando um tênis com um bom amortecimento de impacto, cada pisada que você dá, o joelho vai sofrer menos com esse momento, tá? Não só em casa quanto na rua, você pode e deve fazer isso, tá? Para reduzir esse impacto que a gente sofre durante cada pisada. E, além disso, da questão do calçado, que é importante a gente ter, ou um calçado adaptado para você, como uma palmilha, que também vai trabalhar a questão da absorção do impacto. Tem também a questão de você evitar pisar chapado. O pé, ele vem praticamente reto para o chão. É como quase todo mundo pisa. A gente pisa de uma maneira incorreta, porque não articula bem o tornozelo. E esse pisar chapado que a gente faz, praticamente todo mundo faz, também aumenta o impacto que o joelho sofre, porque o pé não articulou e aí o peso do corpo contra o chão foi direto para o joelho, ele não foi amortizado por essa articulação. É um pouco difícil eu explicar aqui para você, a gente chama isso de cinesiologia, tá? E é um pouco difícil eu explicar a mecânica de como isso acontece. Mas quando você diminui o ponto de contato da perna com o chão, que no caso você vai apoiar só o calcanhar, se você pisar corretamente, a pressão que vai subir lá para o joelho vai ser menor. Se você põe o pé chapado, a pressão vai ser maior, porque tem mais superfície de contato da perna com o chão, tá? Que o que liga a perna ao chão é o nosso pé. Então é ele quem tem que ser articulado para o joelho sofrer menos esse impacto. Eu espero que dessa forma vocês tenham conseguido entender o que eu estou querendo explicar. E aí, para você corrigir esse problema, é só você articular melhor o seu pé quando você for andar. E aí você associando o tênis com um bom amortecimento e a articulação do tornozelo, a redução de impacto que o joelho sofre quando a gente anda vai ser muito, muito significativa e vai fazer uma diferença enorme daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tá? Então, como a gente faz para articular o pé? É só subir um pouquinho mais a ponta do pé quando a gente for dar a passada. Então, digamos que aqui é o chão e aqui é o seu pé. Quando a gente pisa normalmente, o pé vem assim, para o chão, quase chapado. Para você articular o pé, é só você levantar a pontinha dos dedos um pouquinho mais
pisar só o calcanhar, depois pisar a planta do pé e depois a ponta e dar a passada. Essa articulação aqui e não assim, certo? A gente pisa assim e você agora vai fazer assim, se quiser reduzir esse impacto, tá? O que a gente chama de articular o tornozelo. Então, associe essas duas técnicas que vão fazer uma grande diferença. Agora, a próxima forma é usar o máximo possível o tênis, eu já falei. A próxima forma de você reduzir é fortalecer a musculatura estabilizadora do joelho. Aline, como é que eu vou fazer isso? Geralmente, quem tem artrose no joelho faz exercícios físicos adaptados para quem tem artrose, porque a carga não deve ser a mesma de uma pessoa que não tem artrose, tá? Tem um limite de carga, tem um limite de repetições, mas pode haver uma forma, sim, de você fazer exercícios adaptados para fortalecer essa musculatura estabilizadora do joelho, tá? Basicamente são os adutores e os abdutores, que são os músculos de dentro e de fora do joelho. Eles impedem que a patela, o ossinho, né, do joelho, vá para os lados e desalinhe o joelho, causando mais desgaste, tá? Então essa musculatura lateral e interna tem que ser fortalecida e o quadríceps também deve ser fortalecido, porque ele é o principal estabilizador do joelho, que é a parte anterior da coxa, tá? Essa musculatura deve ser fortalecida, porque a partir daí, mais uma vez, o peso do corpo vai ser minimizado sobre o joelho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos uma comparação. O joelho tá aqui, ó, o ossinho de cima e o ossinho de baixo, que a gente chama de fêmur e tíbia, tá? Aqui é a articulação do seu joelho. Quando você tem um joelho forte, os músculos estão fortes, esse espacinho entre os ossos fica preservado. Quando você tem músculos fracos, o ossinho de cima cai sobre o ossinho de baixo e isso aumenta o atrito, diminui o espaço intraarticular e com certeza piora a artrose porque vai aumentar o desgaste da articulação, tá? Então tem que haver músculos fortalecidos. Inclusive daqui a 2 semanas eu vou mostrar para vocês uma forma segura, simples e rápida de fortalecer o joelho em casa, tá? Vai ser dia 18, não percam, eu vou falar mais sobre isso na próxima semana, tá joia? Para vocês descobrirem como fazer isso de forma segura em casa. Agora, o próximo é um pouquinho controverso, porque muita gente não gosta nem de pensar, que é usar bengala. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, e o uso da bengala comprovado cientificamente que quem usa a bengala tem menos pontos de desgaste no joelho, quanto toma menos remédios e sente menos dor, tanto em intensidade quanto em frequência. Então a bengala ela realmente é muito produtiva com relação a reduzir o desgaste do joelho, tá? E aí para quem tem artrose que já está no estágio intermediário ou avançado, é muito interessante pensar nessa possibilidade, caso você ainda esteja ou na dúvida ou relutante em não querer, porque o resultado realmente vem. A única questão é que você tem que fazer um treino para reeducar a sua marcha, ou seja, reeducar a forma que você anda. E aí o ideal é você procurar um fisioterapeuta presencial para ele indicar qual é a melhor bengala para você, qual é o melhor acessório, que a gente chama de auxiliar de marcha, e para ele fazer esse treino que eu estou falando aqui, de reeducação da marcha, para você adaptar a sua caminhada à bengala, porque não vai ser de qualquer jeito, não é você chegar na loja, comprar e começar a usar. A bengala tem que estar na altura certa, você tem que saber quem é que vai primeiro a bengala e qual é a perna que vai junto, tem que saber coordenar esse movimento e tem que fazer o treino dessa coordenação, que pode parecer fácil, mas na verdade não é. Geralmente as pessoas levam 2 semanas treinando para conseguir andar com a bengala de uma maneira fluida, coordenando bem os movimentos, tá? Entre a bengala e a perna, tá? É como se fosse uma terceira perna, você vai aprender a andar com essa terceira perna.
E para quem tem dores crônicas já há muito tempo, é um recurso muito válido que eu super indico, tá bom? Você só tem que usar da forma correta para não acabar machucando outra parte do corpo, ok? E aí a outra forma, evitar assentos baixos. A questão de cadeiras muito baixas, vaso sanitário muito baixo, sofá muito baixo, é muito importante e as pessoas ou negligenciam ou simplesmente nem sabem que é um perigo para artrose. Por quê? Quando a gente senta e o quadril vai abaixo da linha da altura do joelho, essa descida excessiva do quadril vai causar um aumento na pressão no joelho, tanto quando você está descendo, quanto você for ficar de pé de volta, tá? Então, os dois movimentos aumentam essa pressão dentro do joelho e isso faz com que o desgaste seja acelerado e, consequentemente, a artrose piore, tá? Piore de uma maneira mais acelerada. Então, evitar assentos muito baixos na sua casa. Se o seu sofá é muito baixo, o vaso sanitário é muito baixo, a cama, as suas cadeiras, o que for muito baixo, evite. Se você só tem, por exemplo, um sofá em casa, vou dar um exemplo, ele é baixo demais, ou você pode trocar de sofá por um mais alto, ou você pode colocar, por exemplo, 2 almofadas para adaptar a altura do sofá à sua altura, tá? Tudo que você for usar para sentar deve ser adaptado. Mas assim, se você vai fazer uma visita para uma pessoa e aí lá só tem cadeiras baixas, não tem problema, porque é uma vez perdida na vida. O problema é o que tem na sua casa, porque você vai usar todo santo dia, tá? E aí, se eu fosse você, se você nunca tiver observado isso, se eu fosse você, hoje eu observaria tudo, tá? A altura principalmente do sofá e da cama, tá? A cadeira de alimentação normalmente tem uma altura adequada, tá? O que geralmente tem problema é o sofá e a cama. Então, quando você sentar, observe se o seu quadril ficou abaixo da altura do seu joelho. E se isso aconteceu, procure adaptar, tá? Não deixe isso passar, porque é uma questão de todos os dias você tá aumentando a pressão dentro do joelho de uma maneira desnecessária, tá? Uma coisa que pode ser facilmente corrigida. Então, observe todos os assentos e faça essa avaliação. Não é difícil, os pés também sempre têm que estar apoiados no chão para fazer uma estabilização do joelho e da coluna, né? Que tem assentos que a gente senta e os pés ficam suspensos, pendurados, como dizem. Isso também não é muito legal. Então, observe esses detalhes na sua casa e assim, só com esses pequenos cuidados, né, que são praticamente gratuitos, só tem aqui a questão do tênis, se você não tem que comprar, e a questão da bengala. Mas todos esses cuidados são gratuitos, você não vai ter que fazer grandes coisas, né? Vai ser fácil de incluir na sua rotina e readaptar todo o seu dia a dia em cima desses cuidados para preservar o seu joelho, tá? Como eu disse, se a gente não cuida do joelho diariamente, quem tem artrose no joelho pode acabar piorando e acelerando a progressão da doença muito intensamente. E aí, de uma hora para outra, literalmente de um dia para o outro, a dor aumenta de intensidade, começa a aparecer com muito mais frequência e acaba atrapalhando a sua rotina. Até, por exemplo, você não conseguir trabalhar, você não conseguir fazer as coisas de casa, que a dor no joelho não deixa, e aí começa a questão da possibilidade da depressão, que acontece com muita frequência também, para quem tem artrose, né, ansiedade, problemas psicológicos, e aí isso se torna um ciclo vicioso que fica difícil de reverter, porque a dor crônica, ela realmente impacta a nossa vida de muitas formas e a gente tem que começar a readaptar a nossa vida em função da dor. Então, por ela ser uma coisa tão séria na nossa vida, é importante que você faça tudo o que puder para combater a progressão da artrose no joelho, tá bom? Então, anotem esses 7 passos. Se não conseguiram decorar, volta o vídeo, vai anotando um por um.
a questão do destravar o joelho, procurem o vídeo que eu postei na prática, tá na nossa lista de vídeos, ele tá lá ainda, só para você conseguir melhorar o máximo que puder o desgaste no joelho, tá bom, meninas? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Podem falar comigo no direct, no Messenger ou deixar nos comentários, tá? Olá, Eunice. Olá, Elaine. Olá, Dilmato. Obrigada por terem comparecido. Meu primo, Binho. Obrigada por terem comparecido. Espero que tenham gostado e principalmente que apliquem. Se tiver alguma dúvida na prática, você for fazer alguma coisa na hora e ficou, eu não sei se vou fazer assim ou assado, e quer que eu demonstre, por exemplo, ou quer demonstrar como você fez para saber se realmente é aquilo, você pode mandar um videozinho para mim também, tá bom? Entre em contato comigo que a gente vê como faz essa avaliação para você, tá bom? Então é isso, meninas, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima live.